Deus quer de nós? Para onde as mensagens deste ano têm nos direcionado? Quando nós começamos no mês de janeiro, nós pregamos mensagens em janeiro, fevereiro foram outras mensagens. Nós já iniciamos o mês de janeiro com renovação espiritual. Meus queridos, o que nos aguarda este ano é coisa muito grande, é só cumprirmos a nossa visão e a nossa missão. Aliás, nós temos 4 objetivos grandes esse ano. Primeiro grande objetivo, quem esteve ontem me ajuda. Agir, isso mesmo, é o projeto Agir. O segundo grande objetivo, uma palavra só. Isso, eu estou ouvindo. A Bíblia, nos aprofundamos na Bíblia. O terceiro grande objetivo, sermos uma igreja missional. E o quarto grande objetivo tem a ver com o discipulado. Agora, tudo isso será possível se houver renovação espiritual em nós. Desde janeiro, as mensagens pela manhã envolveram disciplinas espirituais. Irmãos, nós estamos em guerra espiritual. Essa igreja, quando está comprando essa propriedade, quando está indo viajar para Hariri, quando está enviando missionários ao campo, essa igreja que teve uma programação estupenda no sábado à noite, com pais e filhos e adolescentes, pela manhã, essa igreja está fazendo o movimento que está fazendo. Vocês não acham que incomoda alguém? Vocês não acham que incomoda alguém? O mal, o capeta. Você acha que ele fica quietinho? Ele vai tentar separar casais. Ele vai fazer com que haja adultério. Ele vai fazer com que haja fornicação. Ele vai fazer com que haja problemas financeiros. Ele vai causar. Agora, o que diz a Bíblia? Sujeitai-vos a Deus. E ele, rabo entre as pernas. É uma expressão metafórica, né? Meus irmãos, se nós não estivermos bem com Bíblia, com a palavra de Deus, você não lê, você tem dias marcados. Nós começamos em janeiro pregando sobre construção de relacionamentos saudáveis através do amor. Pregamos sobre o valor da comunidade, serviço ao próximo. Fevereiro, começamos falando sobre ser discípulo e ser voluntário. Nem todo voluntário é discípulo, mas todo discípulo é voluntário. E você só é voluntário quando você é servo. E você só é servo quando você tem a natureza de Deus. Quem vem para ser servido, isso é coisa do capeta. Eu vou repetir. Nem todo voluntário é discípulo, mas todo discípulo é voluntário. Que tipo de voluntário? Servo. E você só é servo se você tem a natureza de Cristo que veio para servir. Isso foi pregado um dos domingos que passaram. O impacto disso na comunidade. Domingo passado, para que servir, como servir, a quem servir, mensagem do pastor Alexandre. Hoje, eu quero colocar um foco bem prático. Para dizer para vocês que pessoas são absolutamente necessárias. Eu gostaria de pedir, eu não gosto quando alguém fala, eu queria, mas você queria, você não quer mais. Ou você pode virar do lado e dizer para alguém que está do seu lado, você é absolutamente necessário. Pode falar? E você é absolutamente necessário. Existe algum dedo igual? Não existe. Todos nós somos diferentes, todos nós somos necessários. Ninguém é substituível, de jeito nenhum. Agora, onde isso? Na IBSM. Onde você sentir que há necessidade,
O que significa ministério? Dê uma palavra como sinônimo. Ministério significa servir. Agora, nós temos ministério X, ministério Y, ministério assim, assim. Todos eles estão precisando, independentemente de onde você esteja servindo, você precisa. Aliás, onde você serve pode variar de acordo com o tempo. Você pode servir hoje numa área, amanhã em outra, mas uma coisa é para sempre: servir. Servir é para sempre. Agora, quando? Sempre. Aí você não vem dizer para mim que eu já fiz muito, agora eu me aposentei. Eu vou ter que fazer o seu culto fúnebre em breve, porque Deus vai te chamar. Certa vez, eu já contei essa historinha aqui algumas vezes, eu acho que no púlpito não. Eu estava com o doutor Russell Shedd, o meu mestre de grego, eu bebi aos pés dele. Sabe, um homem como sabe muito, ele não precisa dizer que sabe, né? Ele era desses. Ele estava sentado lá na Ernesto Manuel Graça, e eu do lado. Ele falou assim: doutor Shedd, tudo bem, tudo bem. E sabe, eu queria arrumar um assunto com ele, né? O irmão está aposentado, parece que o irmão está aposentado. Ramírez. O problema é que isso não é bíblico. Acabou comigo. Eu já fiz muito. Tá, e daí? Você quer ser servido? É isso? Você está no lugar errado. Tem que ir para uma casa de repouso. Aqui não. A igreja, nós vamos pregar domingo, o mês que vem, sobre igreja missional. O que é isso? É o foco em servir aqui. E eu vou entrar no texto bíblico, na jornada bíblica. Eu vou dizer o que vai acontecer. Primeiro eu vou fazer uma análise do texto bíblico, análise do problema, a graça de Deus e qual é a nossa missão. Podem colocar o texto em Lucas, capítulo 19, versos 25 a 37. Lucas, capítulo 19, versículo 25 a 37. Eu tenho o texto aqui, eu vou fazer a leitura, vocês se viram aí. Bom, Lucas 19, verso 25 a 37. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É um doutor, mas um ignorante na questão prática. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Não é que ele sabia mesmo? Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, embora doutor na lei, ele não conhecia isso colocado na prática. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele sabia tudo, só não sabia como colocar em prática. Ele não tinha nem certeza da vida eterna. Em resposta, aí vem a parábola maravilhosa, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e,
quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Bom, irmãos, quero fazer uma análise deste texto. Assim como esses dois estão estudando a Bíblia, nós vamos estar fazendo a análise. O que é importante para colocarmos em prática, a gente fazer, por mais breve que seja, a análise do texto, senão não tem valor nenhum ter lido o texto. O contexto. A pergunta é feita por causa da incerteza quanto a ter vida eterna. Esse é o grande problema de muitos crentes, que são crentes, mas não têm certeza de que irão para o céu. Não têm certeza da vida eterna. E aí Jesus faz um resumo da lei. Jesus resume a lei em 2 versículos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e ao próximo como a você mesmo. Bom, o que chama atenção, eu vou realçar algumas partes do versículo. Quando Jesus diz para o homem, o que está escrito na lei? Bom, o homem conhecia a lei, e Jesus pergunta de forma implícita, ele diz, o que está na lei? Bom, de forma implícita, eu entendo aqui que Jesus não está querendo ensinar doutrina nova, mas ele se atém aos princípios básicos da lei de Deus. Ele vai para a lei de Deus, porque o que ele vai falar está na lei de Deus. Ele vai falar da essência da verdadeira religião. Qual é a essência da verdadeira religião? Uma palavra. Amor. A quem? E a quem mais? A Deus e ao próximo. Isso gera generosidade. O versículo 29, dê uma olhadinha aí, eu quero dar um destaque. Ele diz o seguinte, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Essa era uma tentativa de tranquilizar sua consciência e tentar embaraçar Jesus Cristo. Não é também nossa tentativa, muitas vezes, de tentar justificativas? Por que nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, por que não fomos ali? Aí Jesus diz, um homem. Está nos versículos seguintes. Jesus não fala sobre quem era esse homem, a hereditariedade, a nacionalidade. Mas ele diz, um homem, a história deixa claro que era um judeu. Se não fosse judeu, com certeza Jesus teria falado. Aquele homem que estava caído era um natural, era um judeu. Por que o texto fala descendo de Jerusalém? Podia estar subindo? Por que descendo de Jerusalém? Jerusalém ficava a 900 metros acima do nível do mar. Jericó ficava a 300 metros abaixo do nível do mar. 900 para 300 dá 1.200 metros de diferença. Era uma cidade que tinha a sua depressão, como a Holanda, que tem algumas cidades que têm as suas depressões que estão abaixo do nível do mar. Então, era um mar Mediterrâneo, Jerusalém, Jericó, e aí dava 1.200 metros. Havia 27 quilômetros de um declive muito íngreme, montanhoso, penhascos, rochoso. Até bem recente era perigoso viajar por aquelas estradas que era margeado por covas, por buracos, facilitando a fuga de ladrões. E agora, feita essa análise até aqui desse contexto, eu quero convidar você para o primeiro grande movimento nessa parábola. O problema. O original grego diz que os ladrões o rodearam
a ênfase ali é, rodearam, deram uma limpa, despojaram. Se ele cavalgava um jumento, já era, foi tirado. Se ele tinha dinheiro, foi tirado. Notebook, celular, senha de banco, tudo foi tirado. Ninguém... Tinha senha de banco lá? Tinha celular? Hã? Vocês estão tão sérios. Na verdade, foram golpes e mais golpes, deixaram o camarada, em linguagem coloquial, descer o porrete no homem. E o deixaram do lado da estrada, semi-morto. Segundo grande problema, ninguém parou para ajudar. Passa o sacerdote, quando o vê, passa direto. Religioso, mas insensível. Aí vem o seu auxiliar, diríamos assim, o levita, que não era nada melhor que ele, faz a mesma coisa e procura ir para bem mais longe. E lá está o homem à mercê, quase morto. Mas aí é isso que acontece com a humanidade. Está indo para o inferno. Quase morta. Mas aí vem a graça de Deus. Um samaritano, ao ver aquele homem, se condoeu. Imediatamente ministra os primeiros socorros naquele homem, leva-o para a estalagem e ao chegar na estalagem diz, olha, aqui a minha responsabilidade terminou. O que eu tenho que fazer por ele já fiz, agora o problema é seu. Foi isso? Foi. Olha, eu fiz o que tinha que fazer, eu trouxe para cá, aqui está um adiantamento, cuidem dele. Amanhã eu passo aqui, eu pago tudo que for gasto com ele. Ele era um samaritano, não tinha nada a ver com um judeu. Quem foi o próximo desse homem? Irmãos, a parábola se resume nisto, mas traz tantos ensinamentos para nós. E aqui eu quero entrar na nossa missão. A missão da igreja. Eu quero fazer algumas perguntas para você. O que Jesus quer nos ensinar? Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer, o que Jesus quer nos ensinar? Pergunta para alguém. O que você está entendendo que Jesus está querendo ensinar para você? O que Jesus quer nos ensinar? Podem virar do lado e perguntar e conversar, não tem problema não. Uma outra pergunta. O que você aprende com o bom samaritano? Conversa com alguém. O que eu aprendo com o bom samaritano? Agora, eu vou perguntar. Nós temos cuidado uns dos outros? Nós temos ajudado uns aos outros? Cada um tem o seu ministério, por exemplo, mas você vai lá na cantina. Está lá o Alexandre e a esposa. Porque os outros não vieram. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Ser voluntário não é vir quando você quer, quando pode, quando dá. Vou usar o ministério, vou usar a cantina. Vocês têm grupos que trabalham de domingo, não tem? Quantos grupos são? 8 grupos. Cada grupo tem quantas pessoas? Umas 8 pessoas. Vamos supor,
A Darcy está como voluntária lá, a Bárbara, o pastor Luiz, o pastor Dácio, e ele está coordenando o Alexandre. Aí liga a Darcy e fala assim, olha, eu não vou poder ir hoje. Aí a Bárbara, eu não vou poder ir. Aí eu digo, também não vou poder ir. Olha, eu tenho aniversário, eu não posso, isso não pode. Mas quem não pode o quê? Não pode o quê? Grupo de louvor, você recebeu a escala. Aí vem para aquele dia, cadê? Está faltando gente. Cadê as pessoas? Ah, não, ele não pôde. Mas como não pôde? O que tem de mais importante do que servir a Deus no culto, numa cantina, aqui ali? Quando você recebeu a escala, você não disse sim. Que porcaria de voluntário é você? Você acha que é voluntário para fazer quando quiser? Como servo, discípulo? Aliás, Jesus, a palavra-chave não é ser crente, não é ser cristão, é ser discípulo. Porque todo discípulo é voluntário, e você é voluntário porque é servo, você é servo porque Jesus é o seu Senhor. Então, essa questão de ser voluntário precisa ser muito melhorada entre nós. Porque nós cremos no trabalho do voluntário e do servo. Lá com os jovens, com os adolescentes, vocês dependem de um, de outro. Imagine se o pessoal começa a achar desculpa. Ah, vai ter um casamento. Que casamento? Já era. Eu sempre não falei, não me convide para nenhum casamento de domingo, que eu não vou. Eu estou casado com a igreja, com o Senhor. Festinha de domingo, de repente tem uma viagem. Isso tem que melhorar, meus irmãos. E aí eu pergunto, você tem dado apoio aos seus líderes? Líderes pastores? Sim. Líderes dos ministérios? Sim. Eu vejo como, por exemplo, a minha esposa como líder das mulheres, como ela sofre nas questões, muitas vezes, de não ter com quem, muitas vezes, compartilhar. Manda mensagem para pessoas e as pessoas no WhatsApp não respondem. Já aconteceu isso com você? Que falta de educação, irmão. O que nós aprendemos aqui com esses samaritanos é amor, tem que ser amor em ação. Senão não vale. Não é somente Teresa de Calcutá, não é somente lá no Hospital de São Mateus, mas é aqui no nosso instituto, nas nossas, bem junto de nós. É amar independentemente a quem eu estou amando. Se o judeu, o samaritano, eram inimigos históricos, então eu tenho que amar independentemente de quem seja. Mas eu não consigo trabalhar com aquela pessoa. Como você não consegue trabalhar? Não fala isso para mim. Ah, mas você sabe o que ela aprontou? E daí? Você aprontou com Deus? Roberto, casais. Quantos líderes tem lá? 6 casais. Aquele lá eu não consigo trabalhar. Mas você não consegue trabalhar com aquele? Por quê? Por que você é tão ruim assim? Desculpa. O que a pessoa fez de tão ruim que não mereça o perdão, eu trabalhar junto. Ou quando você olha uma relação, você pega a relação e diz, puxa vida, isso aqui não. Grupo do Alexandre, não. O Alexandre é muito chato. Amar e servir independentemente a quem. Não apenas sentir compaixão, irmãos, mas fazer algo, ações concretas, quebra de preconceitos. O que eu aprendo com o samaritano é empatia e compaixão. Quantas vezes quando agora não, mas quando vinha alguém à frente, eu tinha que cutucar alguém e falei, vai lá. Hoje não. Isso motiva a agir. Quando se coloca no lugar da pessoa. Queridos, pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Porque diz a palavra, fé sem obras é morte. Vamos lá repetir. Pessoas precisam de Deus. Vamos dizer junto?
Pessoas precisam de pessoas. Pessoas são mais importantes do que as estruturas. Porque pessoas são mais importantes do que os seus pecados. Porque pessoas são mais importantes do que os programas. Podemos viver essa realidade? Amém? Porque dizer que eu amo você, mas eu não ajo de acordo, é promessa vazia. Isso resulta em ressentimentos, em mágoas. Ai, quando as pessoas não se sentem valorizadas. Sabe o que eu mais aprendo com o samaritano? Isso aqui, ó. Olha que crianças lindas. E esse povo aí, quando tivemos que carpinar esse terreno todo. Irmãos, vamos colocar isso em prática. Onde eu posso servir? Seja essa a sua pergunta. Onde eu posso servir? Eu gostaria que você desse uma resposta hoje. Conte comigo no que precisar. Doentes precisam ser visitados. Irmãos estão ausentes. Eu sei que o pessoal dos 60 a mais tem um trabalho maravilhoso com os anciãos, com os idosos, que são visitados. Mas pergunta para a Andréia se não está precisando de mais visitador. Ajuda no serviço de limpeza, na manutenção do espaço. Ontem eu cheguei aqui, era 9 horas. Cheguei 9 e saí às 21. Foi maravilhoso. Cheguei, o Wilson está ali, ó. Estava lá carpinando. Eu fui lá e falei, Wilson, você está aqui desde que horas? Ah, pastor, hoje eu cheguei só às 7h30 da manhã. Quando eu perguntei para ele assim, você almoçou? Ah, pastor, eu terminei meio-dia e fui em casa. Por que não almoçou com a gente aqui? Ó? Também é novo ele. Fique em pé, Wilson. Hoje eu olhei ali, eu vi aquele jardim que não é jardim, de manhã cedo. Cheguei cedinho. Acabou que está descendo o Cicinho. Ele está aí, o Cícero? Ele veio de manhã. Cícero, o que você está fazendo hoje? Ah, eu trabalho como jardineiro, não sei aonde. Cara, você pode fazer esse trabalho aqui? Vamos, pastor, claro. Olha, florir esse espaço de mato aqui, colocar umas flores e tal. Eu sou doido por isso, né? Ele falou assim, não, pastor, pode deixar comigo. Você compra o que você precisar e conversa com a gente. Não se preocupe, eu vou fazer isso. Mas com todo... Porque ele já fez isso nessa Manograço. Ajuda na cantina. Nos grandes eventos aos domingos. Agora vamos ter outro na Festa das Nações. Dia 30, do meio-dia às 20 horas. Você tem ideia de quanta gente nós vamos precisar nessa festa? Eu posso ajudar no berçário, eu posso ajudar no infantil. A Karina está ali, no berçário. Eu posso ajudar com os juniores, eu posso ajudar com os casais, posso ajudar com homens, com as mulheres, com a terceira idade, com os jovens, com os adolescentes, com os embaixadores, na segurança, na recepção, na manutenção, ou seja, aonde precisar. Irmãos, aqui não tem negócio de eleição. Nós já fomos eleitos por Deus.
a mensagem do pastor Alexandre domingo passado sobre o lava-pés. Quer dizer, quem que tem o dom para tirar o lixo lá para fora? Alguém tem dom para isso? Mas tem que ser feito. Eu posso ajudar no acolhimento de novas pessoas que nos visitam. E agora nós estamos estendendo acolhimento para todos os ministérios. Então eu posso ajudar nos novos decididos. Eu posso ajudar no discipulado. Meus irmãos, o discipulado é um negócio maravilhoso. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje sobre discipulado, lá que nós ouvimos outro dia. Que coisa... Falta gente para ser discipulado. Não falta gente para ser discipulador. Mas diga, eu posso ajudar. Então você conversa comigo, com o pastor Dácio, de cara. Eu vou abrir a minha casa para células. Ontem alguém falou para mim isso. Pensando nos meus vizinhos, nos irmãos que moram perto de mim. Eu quero fazer minha parte no agir. Financeiramente é muito pouco, eu acho que é pouco, mas se Jesus multiplicou os pães e peixinhos, Ele pode multiplicar o que eu vou fazer. Eu quero fazer parte da obra social da igreja. Eu quero apoiar o trabalho missionário. Eu estou pronto para apoiar a minha igreja, meus pastores, os meus líderes, fazer o que for necessário. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu quero servir. Eu não quero simplesmente sentar e ouvir uma mensagem. Não, eu quero servir. Eu quero chamar o grupo para vir aqui à frente. Ali acabou mesmo. Eu quero deixar com você uma profunda uma reflexão profunda no seu coração. O que acontece muitas vezes na igreja, que parece que a igreja é grande, não é pequena. Não, já tem gente, não. A seara é grande, mas os cearenses não, né? São poucos. A igreja precisa, sabe, irmãos queridos, ninguém é mais importante aqui do que Jesus. Amém? E aquele que acha que o líder tem que ser o servo de todos. O que nós precisamos, o que o reino de Deus precisa é da sua vida. Vamos cantar uma música agora. O pessoal já está se colocando. Se você sentir no coração essa música, bom, para quem está cheio da bondade de Deus e já tem experimentado a fidelidade de Deus, irmãos, Deus é fiel, nós estamos aqui porque Deus é fiel. E quando você sonha, você vê os projetos realizando, você vive para fazer isso, você tem saúde, sabe, isso é uma realidade. Quando você senta num lugar e começa a ver a banda passar, os problemas começam a vir. Mas quando você ora a Deus, você visionariamente, você está olhando as coisas, e você ora a Deus, e vem os projetos, e vem os contatos, vem isso, a igreja fazendo, e trabalhando, e operando, você vive mais, você tem saúde, você tem disposição, cada dia é um novo dia.
Eu amanhã, da manhã cedo, eu tenho um encontro marcado com o corretor, aquele que nós demos aí equivalente a 200 e tantos mil reais para calção aqui. E a coisa está emperrada. Então eu vou lá no corretor, vou conversar com ele. Não, nós precisamos do equivalente aos 3 lotes que nós compramos. Esse dinheiro que temos que pagar as contas. Eu vou lá amanhã de manhã. E Deus nos dá saúde para a gente prosperar espiritualmente em todos os sentidos, irmãos. Porque Deus é fiel. Não somos nós, mas Deus é fiel.